Vamos lá, então, corrigir a atividade? Eu vou pedindo para cada um, né, vai falando e eu vou explicando mais ou menos como que funciona, tá? Então, Adriele, o que é insuficiência respiratória? Só um minutinho. Tá bom. Pessoas, quem ainda não pegou, por gentileza, pega o caderno. Não deixem de pegar o caderno e lápis para a gente poder fazer. Insuficiência respiratória é quando o organismo não realiza a troca de oxigênio por dióxido de carbono adequadamente. Isso faz com que o nível de dióxido de carbono se eleve e de oxigênio diminua, causando hipoxia. Hipóxia. Bom, e o que que vem a ser hipóxia? Falta de oxigenação, né, dos órgãos, tá? O que que é insuficiência respiratória, pessoas? O próprio nome já diz, né? Insuficiência respiratória. Significa que o paciente ele não está conseguindo respirar o suficiente para realizar as trocas gasosas. Só que o que que acontece, pessoas? Os nossos órgãos, eles precisam de oxigênio. Então, todos os nossos órgãos, eles precisam de oxigênio. Então, a gente tem aqui, né, um vaso sanguíneo. E o que que eu preciso ter aqui dentro desse vaso sanguíneo? Normalmente, eu preciso ter uma concentração maior de O2 e menor que gás carbônico. Só que o que que acontece na insuficiência? Então, o correto é eu ter aqui dentro, então, o correto é eu ter aqui dentro do meu vaso sanguíneo uma concentração maior de oxigênio e uma concentração menor de gás carbônico. Quando o paciente não consegue respirar, isso aqui se inverte. Então, eu vou ter uma maior quantidade de gás carbônico e uma menor quantidade de oxigênio. Só que tem um problema, pessoas. Os nossos órgãos, eles precisam de oxigênio, tá? Então, os nossos órgãos, eles não vivem sem o oxigênio. Então, os nossos órgãos vão precisar do oxigênio para manter-se vivo. Se eu estou com uma insuficiência respiratória, eu não consigo respirar, os meus órgãos não conseguem receber oxigênio, eles podem entrar em falência e eu ir a óbito por falta de oxigenação dos órgãos, tá? Ou seja, uma concentração muito alta de gás carbônico, a falta de oxigênio, os órgãos podem começar a entrar em falência, tá? Então, a insuficiência respiratória é quando a gente tem uma concentração maior de gás carbônico, menor de oxigênio, por algum tipo de problema, né? Que aí vem a questão das causas. Então, quais são as causas da insuficiência respiratória? O que leva um paciente a ter a oxigenação insuficiente do pulmão? Vamos aí, Dayana, responda para mim a número 2. Ventilação inadequada, obstrução de vias aéreas Tá bom. superiores, O que que ou... vocês, peraí, o que que vocês entendem como Uhum. ventilação inadequada? Eu acho que é a respiração errada. A ventilação, a gente tem alguns tipos de ventilação. A gente tem as ventilações a ventilação invasiva, que é quando a gente entuba um paciente, e a gente tem as ventilações não invasivas, que é a oxigenoterapia contínua, BiPAP, CPAP, né, que são os ventiladores mecânicos. Quando a gente fala uma ventilação inadequada, é que a gente está utilizando algum aparelho, seja ele um BiPAP, seja ele um CPAP, seja ele uma intubação,
seja ele aí que os pacientes estejam entubados. Então, a gente tem uma ventilação inadequada, ou seja, apesar dele estar entubado, apesar do paciente ele estar com catéter nasal, apesar dele estar com o BiPAP, a ventilação está inadequada. O médico talvez tenha errado no fluxo de oxigênio, né, na velocidade do oxigênio, na quantidade desse oxigênio, alguma cânula está furada, o equipamento está danificado, então é uma ventilação inadequada, tá? Ou seja, ele está recebendo uma ventilação artificial e de forma inadequada, tá? Então, uma das causas pode ser essa, o paciente aí está recebendo uma ventilação inadequada. Não seria o que o médico deveria prescrever, tá bom? Por exemplo, assim, nós temos o CPAP e o BiPAP, tá bom? Para vocês terem uma ideia, nós temos o BiPAP e o CPAP. Ó, diferenças entre BiPAP e CPAP. O CPAP, pessoas, ele manda um fluxo contínuo para o paciente. Então, normalmente, ele manda um fluxo contínuo de oxigênio para o paciente. E já o BiPAP, normalmente, ele tem duas opções, né, de fluxo e ele também trabalha retirando também o gás carbônico. Então, não é só a entrada contínua de oxigênio, ele coloca e tira. Essa é a função do BiPAP. E nós temos o ventilador invasivo, tá? Então, se a gente ler aqui, vou ler mais ou menos para vocês as diferenças, para eu não precisar mandar vídeo para vocês, alguma coisa assim, a gente vai ler um pouquinho, né? Então, ó, ele faz uma pressão positiva contínua das vias aéreas, ou seja, ele manda uma, um fluxo contínuo de oxigênio. Só que é um aparelhinho, tá? Por quê? Porque não tem como eu instalar aqui na parede aquela tabela de gases. Então, a gente utiliza um aparelho que capta do próprio ar o oxigênio, trabalha o oxigêniozinho ali no aparelho e manda com velocidade para o paciente, segundo prescrição médica. Então, não preciso daquelas cânulas aqui, tá? De ar. Então, ele trabalha de uma pressão positiva contínua, tá? Eles são automáticos e se ajustam à respiração do paciente, lembrando que também sempre tem um acompanhamento médico. Um aparelho desse custa em torno de R$ 2.000, R$ 3.000. E nós temos os BiPAPs, que são de biníveis, eles possuem que permite configuração dos dois níveis diferentes de pressão. Então, ele exerce uma pressão sobre a inspiração e exerce sobre a expiração. Sendo assim, o esforço para exalar é menor. Então, o ar entra e o ar sai. Ou seja, bi, ele faz os dois. Ar entra e ar sai. Bi. Já o CPAP é contínuo, porém não precisa daquela tabela igual a gente tem lá nos hospitais, tabela de ar que a gente tem nos hospitais. Tá bom? Então, essa é a diferença entre o CPAP e o BiPAP. Os dois são ventiladores mecânicos. E a gente tem o ventilador mecânico invasivo, que é a intubação, tá? Então, nós temos o ventilador mecânico invasivo, que é a intubação. Então, o paciente ele está intubado, é um ventilador mecânico invasivo. Tá bom? Bom, existem ventiladores, esses ventiladores mecânicos, eles podem funcionar no modo invasivo e também podem funcionar também no modo BiPAP, que não é invasivo, tá? A diferença é que um vai estar com uma cânula lá dentro, orofaríngea, né, orotraqueal, e o outro não, tá bom, pessoas? Bom, pode continuar a resposta. Então, quais são as causas? Seria essa ventilação inadequada, tá? Mas, pode falar. Obstrução de vias aéreas superiores, Isso, a uso obstrução, de droga, isso, a obstrução das vias aéreas pode ser por uma asma, uma bronquite, uma pneumonia, um enfisema. A colega falou sobre drogas.
Nós temos dois tipos de drogas, pessoas. Nós temos as drogas adrenérgicas e as drogas colinérgicas. Como que a gente vai entender um pouquinho isso? O nosso sistema nervoso, ele funciona de forma autônoma e funciona de forma voluntária. Então, se eu pegar essa caneca aqui, eu pego porque eu quero, é voluntário. E tem a parte nossa autônoma, que se alguém começar a gritar aqui comigo, esse estressor, que é a voz da pessoa gritando comigo, vai gerar um estímulo adrenérgico, que é um estímulo que me causa taquicardia, que me causa broncodilatação, a minha pupila fica dilatada, a minha mão fica gelada porque causa vasoconstrição, eu fico com raiva, vamos dizer assim. Por que raiva? Porque eu tenho os sintomas da raiva, que é taquicardia, circulação periférica inadequada, né? Por quê? Porque um fator externo me estressou e isso é autônomo. Não tem como eu controlar isso, tá bom? E as drogas, elas fazem esse efeito. Então, nós temos drogas adrenérgicas, que trabalham com adrenalina, fazendo liberação de adrenalina no nosso organismo. E nós temos as drogas colinérgicas, que são drogas que trabalham diminuindo as funções do sistema nervoso central. Me causa bradicardia, broncoconstrição, né? Pupila pequenininha. E aí, o que que acontece? O que que vocês podem esperar, por exemplo, de um pronto-socorro? Vocês podem chegar um paciente lá, né, que fez o uso de algum tipo de droga adrenérgica, que faz a liberação que trabalha com o sistema nervoso simpático, fazendo liberação adrenérgica, em que o paciente ele vai ter pupila dilatada, taquicardia, pele fria. Você pega na mão dele gelado igual um picolé e ele não conseguindo respirar. Por quê? Porque o taquicardia está muito forte e o coração ele é muito próximo do pulmão. Isso aí dificulta as frequências respiratórias desse paciente. Então, por exemplo, um paciente desse aqui, por exemplo, igual esse paciente aqui, por exemplo, ó. Vamos dizer que ele utilizou algum tipo de droga, por exemplo, que causou muito taquicardia, muito vasoconstrição, ele não está conseguindo respirar. Ele está com insuficiência respiratória, né? Por causa desse uso excessivo de adrenérgicos. E aí, o médico, através do exame ocular, ele consegue ver. Por quê? Porque ele vai ver que a pupila do paciente está muito dilatada. Então, se a pupila do paciente está muito dilatada, é que o nível de adrenérgicos no sangue dele tá muito alto, né? De mediadores químicos adrenérgicos está muito alto. E se ele coloca, por exemplo, a lanterninha no olho e a pupila está muito fechadinha, significa que ele tomou algum remédio, né, algum tipo de medicação ou algo parecido, algum tipo de droga, né, porque já aí já passa a ser droga, que fez com que ele deprimisse muito o sistema nervoso central. Então, ele vai estar sofrendo de bradicardia, ele vai estar com falta de ar, porque o coração dele não vai estar bombeando sangue o suficiente, daí ele não vai estar aguentando respirar. Então, na hora que o médico olha o olho, a pupila dele está pequenininha, tá? Então, os adrenérgicos, eles dilatam a pupila, as substâncias adrenérgicas, né? Elas dilatam a pupila e as colinérgicas, elas diminuem a pupila, tá? Então, o médico vai observar isso aí no paciente e, através disso, ele consegue reverter o quadro com uma medicação antagonista, ou seja, uma medicação diferente da droga em que ele usou, tá bom? Então, o uso de drogas também pode gerar a insuficiência respiratória do paciente, pode alterar, né? Pode falar mais. Anestésicos, Isso. O paciente. doenças pulmonares Isso. pré-existentes. No caso de Pode continuar? anestesias, deixa eu falar da anestesia. No caso de anestésicos, se a quantidade for muito grande, o paciente ele não tem força respiratória, tá bom? E aí ele pode ter uma parada respiratória.
dependendo do anestésico, da quantidade de anestésico. Pode falar. Por isso que a gente intuba, ó. Intuba porque ele fica com tanta depressão no sistema respiratório, por exemplo, anestesia geral, alguns casos que tem que fazer anestesia geral, cirurgia, né, que envolve anestesia geral, normalmente o paciente é intubado para poder fazer essas cirurgias. Por quê? A quantidade de anestésicos é tão alta, né, que ele precisa ser intubado para não sofrer aí de uma parada respiratória. Próximo. Tem as doenças, né? Covid, por Doenças exemplo. pulmonares Isso, doenças pulmonares, como e Covid, complicações. DPOC. Pode falar. Uhum. E complicações. Complicações pós-operatórias Uhum, sim, também relacionada à e anestesia. politraumatismo. Isso, o politraumatismo, ele faz com que órgãos internos sofrem acúmulo de sangue, né? E aí, num derrame pleural, em que o paciente tem um monte de sangue dentro ali do pulmão, ele não vai conseguir respirar. Então, ele vai evoluir para uma insuficiência respiratória por um trauma que ele sofreu, um acidente de carro, um acidente de moto, tá bom? Então, é isso. Pessoas, quando vocês tiverem dúvida, vocês podem parar, tá? Como que é feito o diagnóstico da insuficiência respiratória? Exame laboratorial, gasometria ou pelos sinais clínicos. Então, normalmente, o que que é sinal clínico? Sinal clínico é o que vocês viram no vídeo que eu mostrei, que você viu um rapaz, né? Isso é sinal clínico, pessoas. Você olha e você vê que a pessoa não está conseguindo respirar. Você vê que a respiração dela é insuficiente. Só que a gente também tem os outros exames clínicos, né? A saturação. Então, se você coloca aquele oxímetro e verifica que a saturação do paciente está baixa, né? Ou seja, a circulação de oxigênio por hemácia ali, a porcentagem de oxigênio está baixa, o paciente também está sofrendo de respiração, está com insuficiência aí. Então, a gente observa por isso e também a gente vê a dispneia do paciente. Um outro procedimento que o médico manda fazer é a gasometria, tá? Então, essa aqui é a gasometria. O que que é a gasometria? A gasometria é a coleta de um sangue arterial, tá? Normalmente, essa coleta ela é feita com seringa de insulina, agulha de, feita com seringa de insulina. E normalmente é feito com agulha de insulina também, tá, pessoas? Não sei por que que tá com esse agulhão aqui. Acho que é para poder afundar melhor, tá? Mas normalmente, né, uma das teorias de técnicas fala para normalmente utilizar a agulha de insulina também, tá? Mas normalmente como que a gente faz a coleta? A gente utiliza aqui, ó, assim, ó, tá? Então a gente utiliza aí uma agulha, né, de insulina junto com uma seringa de insulina, e aí a gente vai fazer a punção arterial. Quem faz a punção arterial? Somente o enfermeiro, tá? O técnico de enfermagem não faz punção arterial. Então, normalmente é só o técnico que faz punção, é só o enfermeiro que faz a punção. E aí ele colhe o sangue de uma artéria. Quando o enfermeiro ele colhe o sangue de uma artéria, o que que precisa estar nessa artéria? Eu preciso ter uma concentração maior de O2 e uma concentração menor de CO2, né? Por quê? Porque é uma artéria. E o que que circula dentro de uma artéria, as pessoas? O que que tem que ter dentro de uma artéria? Oxigênio e não gás carbônico. Então, normalmente as artérias possuem oxigênio, né? Tirando a artéria pulmonar, então normalmente as artérias elas têm oxigênio e as veias têm uma quantidade excessiva de gás carbônico. Nesse caso aqui, quando a gente faz uma gasometria arterial, espera-se que tenha uma maior quantidade de que lá dentro? Uma maior quantidade de oxigênio lá dentro. E aí, quando o paciente está sofrendo de insuficiência respiratória, o que tem na corrente sanguínea dele não é oxigênio,
Normalmente o que tem é gás carbônico. Ou seja, os órgãos, em vez de estar usando o oxigênio para sobreviver, os órgãos estão usando o gás carbônico. E aí eles vão começar a formar o que a gente chama de acidose respiratória, consequentemente acidose metabólica, e aí o organismo vai começar a sofrer uma falência, tá bom? Então, não pode, a gente tem que respirar oxigênio e a gente tem que ter uma concentração maior de oxigênio no na circulação arterial, tá bom? Bom, o que que normalmente uma gasometria ela vai avaliar? A gasometria ela vai avaliar o pH, ou seja, como que está o pH desse sangue, se ele está muito ácido, se ele está básico, se ele está muito alcalino, tá? Então, ele vai avaliar o pH. Deixa eu ver aqui se eu encontro os parâmetros normais, tá vendo? A alteração sugere um desequilíbrio no pH. Acidose, quando ele está muito ácido, e alcalose, quando ele está acima de 7. Então, o parâmetro normal seria. Cadê minha gasometria? Aqui. Então, o parâmetro normal seria o pH do sangue estar em torno de 7. O que significa acidose? Significa que a gente está com uma concentração muito alta de gás carbônico, pessoal. E o ideal não é ter essa quantidade excessiva de gás carbônico. Então, quando vocês forem ver, vai vir a gasometria. Ah, fiz a gasometria do paciente, aí vem a gasometria dele no papelzinho. Então, se vocês forem olhar ali, vocês vão ver que tem o valor do pH, que não pode estar abaixo de 7 e nem pode estar muito acima. Tem, ó, a quantidade de oxigênio que tem que estar alta. Por quê? Porque como é sangue arterial, não pode estar baixo. A quantidade de gás carbônico e vem também a concentração de bases, que significa que ele aí estaria com muita estaria com alcalose metabólica, tá bom? Então aqui a gente tem ó, a gasometria arterial. Isso normalmente é feito em UTI, porque normalmente quando o médico pede a gasometria, são para pacientes que estão em aparelhos respiratórios, porque ele quer analisar se ele está mandando a concentração de oxigênio ideal, tá? Então, aqui vem os parâmetros mais ou menos, olha. O paciente, quando ele está com uma acidose respiratória, o pH está baixo, mas tem muito gás carbônico. A alcalose respiratória, né? O pH dele está alto, maior que 7, e ele tem pouquíssimo gás carbônico. Tem gás carbônico concentração baixa até demais. E na acidose metabólica, né? O pH está baixo, a concentração de gás carbônico, ela se encontra normal, né? Mas ele tem aí um problema de alcalose, né? E a alcalose metabólica, alcalose baixa, aliás, baixa demais, tá? E a alcalose metabólica com pH alto e com gás carbônico normal. E às vezes vocês não vão estar entendendo, mas vocês vão ver isso em UTI, tá? E a concentração básica maior. Pessoas, por quê? Porque a gente tem uma acidose ligada à respiração e a gente tem uma acidose, uma alcalose ligada às trocas de gases relacionados à célula, ao tecido, tá bom? Então, a acidose respiratória, a alcalose respiratória está ligada à respiração e isso aqui está ligado ao organismo, aos órgãos, tá? E aí, essa variação advém da concentração de gás carbônico, podendo levar à falência dos órgãos, tá bom? Então, normalmente é assim que funciona. Normalmente, esses parâmetros aqui evoluem para esses parâmetros aqui, tá bom? Mas aí vocês vão estudar um pouco melhor isso em UTI. Se o professor for entrar nesse mérito, né? Porque ele é mais complexo, porque trabalha com leitura de gasometria, que normalmente é o que o médico faz, tá? Aí é através disso que o médico entende a clínica do paciente. Bom, pessoas, então, para fazer o diagnóstico, o médico vai fazer todo esse exame clínico, que é o que a gente vê no paciente. Ele vai fazer a gasometria e também verifica a questão da saturação, tá bom?
Esse é o diagnóstico. Quais os sinais clínicos que uma pessoa apresenta na insuficiência? Como que ele se manifesta? Na hora que o paciente está lá e você está vendo que ele está com insuficiência respiratória, o que ele apresenta para você saber que ele está com insuficiência? Próxima. Quem que é a próxima pessoa a falar? Pessoas. Quem que é a próxima a Frequência falar? cardíaca, Oi? frequência, frequência cardíaca, frequência respiratória, hipóxia, Não, aí é dispneia. isso, frequência cardíaca, tudo aumentado, né? Normalmente. Alterações na frequência cardíaca, respiratória. Pode falar. Hipóxia, dispneia, traquipneia, hipotensão, taquicardia, bradicardia, arritmia e cianose, desorientação, queda do nível de consciência, agitação psicomotora, uso de músculos acessórios da respiração e sudorese. Bom, então, o que acontece, por exemplo, quais são os sinais clínicos que uma pessoa apresenta numa insuficiência? Como que ele se manifesta? A primeira coisa que vocês vão ver é a dispneia. O que é a dispneia? É a falta de ar. Então, você vai ver que ele está sentindo falta de ar. Normalmente, ele respira pelo abdômen, né, utilizando os músculos acessórios do pescoço para tentar respirar. Ele tem um taquicardia, então ele pode apresentar taquicardia, assim como ele também pode estar apresentando bradicardia, o coração dele não está nem batendo. Se o coração não estiver batendo, consequentemente a respiração também vai estar fraca. Também leva a uma insuficiência. Então, normalmente a gente tem dois extremos. Normalmente a respiração, a frequência dela é muito rápida, então a pessoa, para tentar compensar, a pessoa fica. Nesses casos, ocorre taquicardia, sudorese e perifria, tá? Então a pessoa fica. Isso é insuficiência respiratória. E nós temos casos em que o paciente está com insuficiência respiratória, mas você não consegue nem fazer a contagem. Por quê? Porque ele está com bradipneia, ou seja, a respiração, ele está com insuficiência, mas a respiração dele está muito lenta, o coração está muito lento. Então, normalmente pode ter dois extremos, tá, pessoas? Ele pode se apresentar taquicárdio, com medo de morrer, e ele também pode se apresentar aí quase comatoso pela insuficiência respiratória, tá bom? Esse é o quadro clínico. Quem é o próximo? Qual o tratamento para insuficiência respiratória? Qual o tratamento para insuficiência respiratória? É a cândula orofaríngea, cândula nasofaríngea, monitoração e oxigenoterapia. Isso. Bom, pessoas, o tratamento é tentar tratar a doença que levou ele a ter uma insuficiência. O tratamento da insuficiência respiratória pode ser com intubação, né, com o auxílio dessas cânulas orotraqueal, né, orofaríngea, nasofaríngea e a cânula orotraqueal, que é a cânula de intubação. E a monitorização, né? Tanto aquele monitor que fica, caso necessite de ser entubado na insuficiência respiratória. Esse é um dos piores quadros que chega ao COVID, né? Porque o COVID-19, né, ele causa uma dispneia, que é uma dificuldade respiratória, podendo levar para uma insuficiência respiratória, que é quando normalmente o paciente precisa ser entubado. Só que para o paciente ser entubado, pessoas de insuficiência respiratória, normalmente ele segue um protocolo hospitalar. Então, é uma clínica que o paciente tem que ter. A saturação tem que estar abaixo de 91, ele tem que apresentar os quadros clínicos referentes à insuficiência respiratória para o médico entubar, tá bom? E tratar o que está levando ele à insuficiência. É politraumatismo? Então vamos tratar o politraumatismo. É uma doença? Então vamos tratar a doença. O que está levando ele a ter essa insuficiência, a gente vai tentar tratar, tá bom? E vocês, como equipe, vão ajudar, porque vocês ajudam, né, nos cuidados aí com o paciente, tá?
Vamos lá, Thierres, fale sobre os cuidados de enfermagem na insuficiência respiratória. Tá me ouvindo? Sim, então. Organizar material de acordo com o método de administração de oxigênio, manter nível de água no umidificador adequado, trocar a água do umidificador diariamente ou de acordo com instruções da CCIH, observar frequentemente as condições de permeabilidade dos catéteres ou sondas, realizar a troca dos catéteres nasais ou máscaras faciais, descartar ou desinfetar material em expurgo, explicar o procedimento ao paciente, manter nível de comunicação durante o procedimento, observar possíveis alterações. Isso aí. Então, vamos de 1 a 1, então. Pessoas, administrar oxigenoterapia segundo prescrição. Então, o que seria isso aí? Vamos dizer que aí o médico prescreveu um catéter nasal. Então, vamos dizer que o médico prescreveu oxigenoterapia com esse catéterzinho aqui, né? Então, você vai fazer com ele. Então, administrar a oxigenoterapia segundo o que o médico prescreveu. Foi catéter nasal? Foi máscara de Venturi? Então, essa aqui é a máscara de Venturi. Foi a máscara de Venturi? O que é essa máscara de Venturi? A máscara de Venturi, ela é uma máscara que tem uma traqueia, né? Normalmente a gente chama isso aqui de traqueia, tá? Tem uma traqueia. E antes da gente acoplar esse extensor aqui nessa traqueia para o oxigênio ir livremente para o paciente, a gente utiliza esses tubinhos que têm colorações diferentes. Só que essas colorações, elas têm um significado. A gente acopla esse tubinho aqui e essa partezinha vai aqui. Então, normalmente a gente acopla isso a isso aqui, tá? Deixa eu ver se tem algum aqui acoplado. Aqui, ó, tá? Então, dessa forma aqui, ó. Esse aqui é para quando a gente vai utilizar a medicação, não vai ser utilizada a medicação, então a gente vai utilizar diretamente a coloração, tá? Acoplada. Aqui, ó, esse aqui, ó, tá acoplado mais a parte da medicação também, tá bom? Que vai ser feita a medicação. Então, essa aqui é a máscara de Venturi. Deixa eu ver aqui. Essa aqui tá sem aqui, ó. Essa aqui tá com peça acoplada, tá vendo? Para medicação, ó. Então, essa aqui é a máscara de Venturi, em que tem a máscara que vai com o paciente, a traqueia, e a gente tem a escolha dos pinos. Esses aqui são os pinos, ó. Branco é esse pino que tá aqui. Ó, tá vendo? É o pino branco que tá ali e em volta o negocinho para colocar a medicação, tá? Bom, pessoas, aqui a gente tem esses pinos aqui, ó. Esses pinos coloridos aqui. Cada pino desse, se vocês observarem, olha o tamanho do buraco de oxigênio que vai passar, tá vendo? Essa seta mostra que esse aqui vai penetrar 50% de oxigênio no paciente. Essa aqui, 40%. Olha esse aqui, o furinho pequenininho, vai passar só 28% de oxigênio. Por quê, pessoas? Porque o fluxômetro, que é esse aparelho aqui, ó, esse aparelho aqui, ele vai na parede, tá vendo? Esse fluxômetro aqui, ele vai na parede, e aqui você regula a velocidade, o volume por minuto que você quer que entra de oxigênio no paciente. Então, o médico ele pode colocar um volume alto, ou seja, uma velocidade alta, ou seja, entrar rápido, mandar um fluxo de bastante oxigênio, porém, o que vai conseguir entrar dentro da narina do paciente vai ser o que for passar por esse buraquinho aqui. Então, ele é bom para usar em pediatria, né, adulto ou idoso. Por quê? Porque a gente consegue regular a quantidade de oxigênio que eu quero que entre no paciente, na velocidade prescrita pelo médico. Então, quando a gente mexe naquele fluxômetro, o fluxômetro ele regula a velocidade de oxigênio. Se ele quer muito um fluxo alto, ele pode até mandar,
Porém, através desses equipamentozinhos, a gente regula a porcentagem que será a entrada no paciente. Então, o médico prescreveu uma máscara de Venturi. Quando ele prescreve, ele vai falar para vocês qual o tipo de coloração que ele quer, qual a porcentagem através da coloração que ele quer, tá? E aí vocês vão colocar a máscara de Venturi no paciente, que é essa máscara aqui, tá? Esse cânulozinho, que é a cânula extensora, vem ligado aqui. Então, essa é a máscara de Venturi. Ah, não, ele não prescreveu máscara de Venturi, não. Ele prescreveu uma inalação. Ele prescreveu para a gente fazer uma inalação no paciente. O que é a inalação? A inalação é a utilização de um dispositivo para a gente colocar medicação, ó, tá vendo? Ó, a gente coloca a medicação e dá o inalador para o paciente inalar, né? Então, isso aqui é chamado inalador. Algumas pessoas chamam de nebulização, só que nebulização é um outro tipo de mecanismo, só que normalmente eles tratam como se fosse uma coisa única, tá? Então, nebulização, inalação, o correto é chamado de inalação, tá? Então, foi inalação que o médico prescreveu, é isso aqui que vocês vão utilizar, tá? Vamos dizer que foi nebulização. Nebulização, vou ver se tem aqui a forma correta. Foi nebulização que ele passou? Temos aqui, ó. Aqui a forma correta. Ó, nebulização. Tá vendo? É só o nebulizador, só a fumacinha. Ó, aqui, ó. Esse aqui é um nebulizador, ó. Tá vendo? É só a fumaça com soro fisiológico. Tá bom? Só que normalmente as pessoas confundem, né? Elas elas acham que é a mesma coisa, inalação, nebulização, tá? Mas normalmente o médico vai fazer uma inalação no hospital porque sempre coloca a medicação aqui, tá bom? Então utiliza a cânula, a medicação vem aqui nesse tubinho. Acho que todo mundo já fez inalação em casa, né? Ou no hospital. A gente dilui aqui soro mais as gotinhas de medicação e faz a inalação no paciente. Então, o que que o médico prescreveu? Foi nebulização? Foi inalação? Foi máscara de Venturi? Foi catéter nasal? Foi BiPAP? Foi um BiPAP? Foi um CPAP? O que que o médico prescreveu? Então, vocês vão fazer do jeito que ele prescreveu, tá? Bom, outra coisa que vocês têm que tomar cuidado é com o umidificador. Né? Por que o umidificador do fluxômetro? Porque o umidificador, ele... Aqui, ó, a gente tem aqui, né, o fluxômetro, que vai na parede. Aqui a gente regula a velocidade do oxigênio. E aqui a gente tem o umidificador. Aqui, deixa eu pegar essa figura aqui, ó. Na hora que eu coloco aqui, aparece ela, essa aqui. Essa aqui, por exemplo, tá bom? O que que acontece? A gente tem aqui um umidificador. O umidificador ele vai ser acoplado aqui, né, no fluxômetro, tá? Por essa parte aqui de cima, ó. Ele vai ser acoplado aqui no fluxômetro. Isso tudo tá fechado, tá, pessoas? A gente acopla com tudo fechado. Então, fluxômetro fechado, eu venho aqui e acoplo aqui. Na hora que eu ligo o fluxômetro nos litros por minuto, ou seja, na velocidade que o médico mandou, eu vou abrindo. Então, ele mandou 2 litros por minuto, 4, 5 litros por minuto, então eu vou abrindo. Na hora que eu vou abrindo, o ar, o oxigênio, ele entra por aqui, né? Ele entra por aqui e sai por essa cânulazinha de extensão para chegar no paciente. Só que com o umidificador, o ar ele vai ser umidificado. Quando ele passa aqui dentro, por mais que seja muito próximo isso aqui, as partículas de água estão aqui dentro.
Então, não é um ar totalmente seco que entra dentro do paciente. Ele é um ar umidificado. Ou seja, o nome desse frasquinho é umidificador. O que vocês têm que atentar quanto a isso aqui? Pessoas, é não deixar o umidificador com água lá, né? Vou deixar o umidificador lá. E deixa. Tem 3 dias que o umidificador está ali, com aquela água suja. Então, assim, trocar. Então, normalmente a gente faz a troca diária da água do umidificador, observando o nível. Esse aqui é o nível mínimo. Por quê? Porque de acordo com o que ele vai recebendo oxigênio, essa água vai sumindo. Então, esse aqui é o nível mínimo e esse aqui é o nível máximo. Vocês têm que manter o nível de acordo aqui entre o máximo e o mínimo, tá? Fazer a etiqueta com a data e hora e o seu nome, que foi você que fez a troca. Por quê? Porque no dia seguinte é uma segunda enfermeira que é ela que vai fazer a troca. E normalmente essas extensões, a gente tem que ver se não está furada essas cânulas, porque isso aí vieram de fábrica. A gente abre o pacote ali na hora, né? É tudo limpo, não é estéreo. Ou seja, você pode pegar na mão, não é estéreo. Então, assim, na hora que você abre o pacote, ele veio de fábrica, mas pode estar furado. Por quê? Porque é um produto fabricado, entendeu? Então, passar a mão assim, né? Passa a mão assim pela cânula para ver se não tem nenhum furo. Porque quando você passa a mão assim, você sente se furou, se está furado ou não. Então, a gente tem que observar, né, o extensor para ver se não está furado, fazer a troca de água, né, todos os dias. Essa troca de extensor aqui, normalmente ela é feita de 3 em 3 dias ou diariamente, levando para o expurgo e colocando lá na bacia de desinfetantes, tá? Então, isso são normas do hospital, protocolos hospitalares que vocês vão seguir de acordo com a instituição. Então, se a instituição ela preconiza que a troca seja feita do material todo diariamente, vocês vão fazer toda a troca diariamente, tá bom? E sempre, pessoas, que vocês forem fazer, administrar alguma coisa, tem que etiquetar seu nome. Então, é sempre bom ter uma fita dentro do bolso para você escrever na fita, data, hora e o seu nome. Aí escreveu data, hora, o seu nome, coloca a fita aqui. Data, hora e o seu nome, você tem que colocar a fitinha aqui também na extensão. Por quê? Porque a gente precisa saber para poder fazer a troca, tá bom? Então, sempre, tudo que vocês forem manusear, tem que botar a etiquetinha dos horários, horário e data, e o seu nome, porque a gente tem que saber quem fez, tá? Então, esses são os cuidados: manter o paciente em posição de Fowler, se prescrito, né? Auxiliar no banho, tá bom? Auxiliar ele a fazer movimentos de inspiração e expiração, essas coisas assim, tá bom, pessoas? Tudo que tiver prescrito, vocês vão fazer, mas normalmente esses são os principais cuidados. Administrar a oxigenoterapia como prescrita, né? Fazer aí a troca de água do umidificador, observando o nível máximo e o nível mínimo, então tem que estar, né? Normalmente fica aqui nessa posição, tá? Observar a extensão aí, né, da cânula de oxigênio para ver se não está furada, danificada, e fazer a identificação com data, hora e o nome de vocês, tá bom? Esses são as principais funções, né? Sinais vitais, fazer sinais vitais, oxímetro de pulso. Então, envolve todos os sinais vitais, aquelas coisinhas que são rotinas hospitalares. Banho, sinais vitais, troca de curativo se necessário, se tiver algum curativo, tá bom? Bom, a próxima pergunta. Conseguiram entender, pessoal? Se alguém tiver dúvida, é só falar, tá bom? A próxima pergunta é: o que é essa, não é? O que é edema agudo de pulmão? Vamos lá, Daisy. O que é o edema agudo de pulmão? É um pulmão edemasiado, ou seja, é um aumento súbito na pressão dos capilares pulmonares, levando a extravasamento do líquido para os alvéolos, deixando o pulmão menos elástico e com menos superfície de contato para a troca de gases, manifestando-se por dificuldade respiratória. Isso mesmo. O que é o edema? É um edema, né? O pulmão encontra edemaciado, ou seja, ele está com edema, tá? Edemaciado é com C, tá, pessoas? Então, ele encontra edemaciado, ele está com edema.
E por que que veio esse edema? Por um problema de circulação cardíaca. Então, a gente tem edema na perna. Por que a gente tem edema na perna? Porque a circulação da perna não está boa. A gente tem edema no pulmão. Por quê? Porque a circulação aí entre o coração e o pulmão não está bom, tá? Pelo fato do coração não estar fazendo uma boa circulação, ocorre uma hipertensão capilar. E aí o plasma sai dos capilares. E aí o plasma sai e faz o edema, tá bom? Quais são as manifestações clínicas desse edema? O que que o paciente manifesta? Quando a gente fala manifestação clínica, como que o paciente manifesta essa doença. Então, quais são os sintomas, sinais clínicos que ele apresenta? Então, quais são as manifestações clínicas dessa doença? Adriele. Adriele. Pessoas, cadê o Lucas? Foi embora. Adriele. Dispneia e tosse, produzindo um escarro espumoso e tingido, muitas vezes de sangue. Taquicardia, pele cianótica, fria e úmida, inquietação e ansiedade. Isso aí. Bom, pessoas, a pessoa com edema, ela não consegue respirar normalmente, né? Então, ela sente falta de ar, que é dispneia, dificuldade respiratória. Então, dispneia, dificuldade respiratória, vem por conta aí de todo esse edema. E ela sente muita dor, porque está tudo inchado lá dentro. E quando a gente tem um órgão inchado, esse órgão ele comprime o sistema nervoso periférico. As nossas costelas, todas elas têm raízes nervosas, pessoas. Então, imagina um negócio todo edemaciado lá dentro, comprimindo tudo. A pessoa não consegue respirar, ela sente muita dor, tá? E esses seriam as principais manifestações clínicas. Ela pode apresentar tosse, né? Uma tosse mais espumosinha, assim, mais ou menos assim, por causa do ar também que fica lá dentro, né? E edema, pessoas. Normalmente, uma pessoa com edema no pulmão, ela também tem edema corpóreo também. O fato dela ter inquietação e taquicardia vem do fato do medo, o medo de morrer, porque aí aciona o sistema simpático. Então, imagina, a pessoa está com edema no tórax, muita dor, dificuldade para respirar, e junto disso, o sistema nervoso dela é acionado. Por quê? Porque vem o medo, né? O medo da morte, o medo daí. E aí ela fica ansiosa, ela fica taquicárdica, fica sudorese, pele fria, tá? Cianótico pela falta de circulação. E aí o médico vai prescrever os diuréticos, né? Que aí tem as próximas perguntas, né? Número 9. Qual o tratamento para edema agudo de pulmão e para que serve cada medicamento? Daiana. Ai, professora, essa daqui eu fiz incompleta, agora que eu vi. Eu só botei os medicamentos. Eu botei morfina para tirar a dor, diuréticos, tirar o edema, inchaço e os digitálicos, dar força ao coração. A primeira É, pergunta eu não fiz, não. mas essa tá certa, é só isso a resposta. Então, qual o Ah, tratamento? então tá. Qual o tratamento do edema? O tratamento são diuréticos para tirar o edema, são digitálicos para melhorar essa circulação, visto que foi ela que levou ao edema, e a morfina, que na verdade são opiáceos, né? O médico que vai ver qual morfina é como se fosse uma marquinha. É uma marca de medicação, vamos dizer assim, tá? Ele vai utilizar opiáceos. Opiáceos são grupos de medicamentos fortes para dor. A morfina é um tipo de medicamento forte para dor. Eu botei morfina, mas ele pode escolher um outro medicamento para dor forte, tá? Mas normalmente são utilizados medicamentos para dor forte, são utilizados opiáceos, né? Para que serve cada medicação? Então, a morfina serve para dor, que são os opiáceos.
Os diuréticos servem para tirar o edema, que vai sair pelo rim. O rim vai funcionar de uma forma que tira esse excesso de água da circulação sanguínea. E nós vamos ter aí o digitálicos para dar força pro coração. Então, normalmente, esse é o tratamento para o edema agudo de pulmão, tá? Número 10. Quais os cuidados de enfermagem no edema agudo de pulmão? Vamos lá, Daisy. É fundamental que a equipe de enfermagem mantenha-se ao lado do cliente e demonstre segurança e monitorando os aspectos essenciais para que o mesmo saia da crise rapidamente. Manutenção de seu conforto, colocando em posição elevada para diminuir o retorno venoso e propiciar uma máxima expansão pulmonar. Isso, Monitorização. sentado, né? Posição de Fowler. Pessoas, uma colega de vocês da outra turma perguntou, professora, o que seria a posição de prona, tá? Então, posição de prona é a posição que eles estão utilizando para o COVID, tá? Ó, tá vendo? Atualização oficial da Organização Mundial sobre o COVID. Então, é novo, normalmente está sendo utilizado, né? O que é isso? É essa posição aqui, pessoas, olha, posição de prona. Por quê? Porque o paciente, normalmente, ele tem uma expansão pulmonar maior. Quando ele eleva o braço dessa forma, ele faz com que os músculos das intercostais, que são os músculos das costelas, eles abram. Porque o que acontece, pessoas? As nossas costelas, elas são grudadas no pulmão. O nosso pulmão, ele é grudado na caixa torácica. E quando eu falo grudado, pessoas, é grudado mesmo. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês verem, um vídeo para vocês verem. Os mostramos dos biopsia pulmonar por toracotomía o la manera precisa mediante el uso de la tomografía computerizada. En comparación con el abordaje. Ó, essa aqui é a pleura, esse aqui é o pulmão, essa aqui é a caixa torácica, que é essa caixa que a gente tem aqui, né? O pulmão, pessoas, ele é grudado na caixa torácica pela pleura. Então, tudo que a gente faz, por exemplo, se eu fizer esse movimento aqui, eu estou fazendo uma expansão pulmonar. Por quê? Porque o meu pulmão, ele é como se fosse uma esponja. É como se fosse uma esponja mesmo. Se eu ficar com ele comprimido, a respiração, o ar sai. Mas quando eu inspiro, ele se abre e o ar entra. Expiro, o ar sai, inspiro, o ar entra. Quando eu coloco o paciente nessa posição assim, de prona, ele tem uma expansão da caixa torácica. A caixa torácica se expande. Se vocês olharem aqui na figura, por exemplo, olha. Se vocês olharem, essa é a anatomia da nossa caixa torácica, tá vendo? A gente tem o externo, que é esse osso aqui, mas se você observar, ela é uma cúpula para frente. Quando o paciente deita de prona, essa cúpula, ela meio que se amassa aqui nessa região, porém aumenta a extensão lateral. E eu levando o braço, eu melhoro ainda mais a expansão pulmonar desse tórax. Então, a posição utilizada normalmente para o tratamento do COVID foi a posição de prona, né? Está sendo a posição de prona, porque o paciente ele fica com uma expansão maior aí do pulmão devido à anatomia pulmonar, e quando ele eleva um dos braços, essa expansão aumenta mais ainda. Tá bom? Então, essa aqui foi foi colocada como uma das posições, né, para o COVID-19, para o paciente melhorar a expansão pulmonar, tá bom? Lembrando que normalmente, né, o paciente aqui está com oxigenoterapia ou entubado, tá bom, pessoas? Então, essa foi uma das melhores posições aqui, ó.
Fisioterapia ajuda na recuperação de pacientes internados, ó, em posição de prona com o braço elevado. Ó. Tá bom? Porque tem uma expansão maior do pulmão. O que a gente estava falando, pessoas? Sobre tratamento? Eu pedi para parar, como é que foi? Eram os cuidados, professora, da Isso. enfermagem. Então tá. E a gente também tem, olha só, para paciente com, isso em casos de COVID, tá? Por quê? Porque tem muita secreção. O COVID, a insuficiência respiratória vem por obstrução, por excesso de secreção, tá? No caso do edema, pessoas, é posição de Fowler. Vocês vão colocar do jeito que tiver prescrito, né, pessoas? Mas para vocês entenderem que normalmente o cuidado, o paciente vai estar em posição de Fowler, tá vendo? Catéter nasal contínuo em posição de Fowler, porque daí a gente também tem uma boa expansão pulmonar devido aos órgãos abdominais não estarem pressionando o tórax, tá bom? Então, em vez da gente fazer uma oxigenoterapia com o paciente deitado, a gente faz uma oxigenoterapia com o paciente sentado, posição de Fowler, tá? Então, quanto à posição, isso também vai estar prescrito. Outras coisas que vocês falaram alguma coisa? Quem? Deise, você que estava falando, Deise. Quais cuidados de enfermagem? Posição, conforto. Monitorização de sinais vitais. Isso, aqueles sinais vitais que a gente havia falado, né? Não esquecendo da dor, da saturação de oxigênio. Pode falar. E administração de oxigenoterapia e medicações. Isso, Opiáceos, diuréticos e isso digetais. aí. Oxigenoterapia contínua, né? E Isso. as medicações prescritas, tá? Lembrando, pessoas, que a gente tem que ter um cuidado com o diurético, que a gente não faz diurético à noite. Também não pode, o paciente não pode estar apresentando hipotensão. Por quê? Porque se a gente fizer o diurético, o paciente com hipotensão, ele vai ficar mais hipotenso ainda. Por quê? Porque os diuréticos, que normalmente são medicamentos utilizados para baixar a pressão, tá? Só que a gente vai ter uma aula só sobre isso. Tomar cuidado, né? Observar o paciente quanto aos usos dos opiáceos. Por quê? Porque os opiáceos, eles causam bradicardia, o coração vai ficar lento, lento, lento. Mais ainda a questão dos digitálicos também, que se a PA dele estiver muito baixa, a gente não pode fazer, tem que conversar, falar com o médico, né? Que a PA está baixa e não tem como fazer. Aí o médico vai ver o que vai proceder, tá? Então, esses são os principais cuidados. E auxiliar no banho, né? Fazer troca de algum curativo, se for necessário. Próximo. Tem mais alguma coisa, Deise, que você queira colocar? Não, tá tudo bem. Número 10. Quais os cuidados de enfermagem no edema agudo de pulmão? Já falei, né? Qual a melhor posição para o paciente com dispneia? Quem temos aí? É a posição de Fowler. Isso aí. Então, normalmente a gente faz a posição de Fowler, que é essa posição sentado para o paciente que está com dispneia, colocando ele em oxigenoterapia contínua. Tá joia? Próxima pergunta. O que é derrame pleural e o seu tratamento? Deise. É a Deise agora, não é? Pessoas, responde a professora. Oi, professor, Eu vou responder. Não, deixa a Deise responder. Fala, Deise. Deixa a Deise posso? responder. Deise, então vamos lá. O que é derrame pleural e seu tratamento? é o acúmulo anormal de líquido no espaço pleural.
Eles podem necessitar de tratamento de causa subjacente. Eles vão precisar de drenagem. Normalmente a drenagem alivia significativamente a dificuldade respiratória e frequentemente o líquido pode ser drenado através de uma toracocentese, procedimento na qual uma pequena agulha ou catéter é inserido no espaço pleural. Isso aí. Então, pessoas, o que que vem a ser derrame pleural? É qualquer acúmulo de líquido no pulmão, tá? Mas não é edema, é líquido. Então, ó, o derrame pleural é líquido no pulmão, ó, líquido mesmo. Líquido no pulmão. Pode ser qualquer líquido. Pode ser sangue, que ele tomou uma facada. Pode ser líquido por uma pneumonia, que produziu secreção interna. Então, pode ser qualquer. Pode ser um abscesso que ele teve dentro do pulmão. Então, o derrame pleural é acúmulo de líquido na região da pleura, no espaço pleural, né? No espaço aí entre o pulmão e a pleura. Esse acúmulo de líquido, o tratamento dele é dreno. Então, o médico vai fazer uma drenagem, podendo ser colocado um dreno ou sendo feita uma toracocentese, que é a retirada desse líquido pela punção com uma agulha e uma seringa. Então, pode ser retirado esse líquido com uma agulha e uma seringa, que a gente chama de toracocentese, e pode ser por dreno, tá bom? O tratamento também é tratar o que está fazendo a produção dessa secreção. É uma pneumonia que está produzindo isso? Então, vamos tratar. Foi o trauma? Então, vamos tratar o trauma que ele teve. Então, vai ser feito o tratamento que levou ele a ter essa doença. Esse derrame pleural. Lembrando que o derrame pleural pode ser sangue, pus, ar, tá? O que é embolia pulmonar? Vamos lá. Quem está aí abaixo da Daisy? Thierry, vamos. O que é embolia pulmonar? Thierry, não está aí? Oi, tô aqui, professora. O que é embolia pulmonar? Peraí. É o desprendimento de um trombo que viaja através da circulação, obstruindo a circulação pulmonar. Isso aí. Embolia pulmonar, pessoal, é qualquer fragmento, qualquer coisa que venha obstruir a circulação aí do pulmão. Porque o pulmão ele tem uma circulação de sangue, o que permite as trocas gasosas. Então, qualquer coisa que entupa, que vai entupir essa circulação arterial e venosa, a gente chama de embolia. E quais são esses êmbolos? O que pode causar uma embolia? Quais são esses êmbolos? Os êmbolos que a gente tem que causam embolia é o ar no equipo, né? Seria fragmentos de gordura, que a gordura pode vir de medicação oleosa feita na veia, tá? Pode ser fragmentos de tumor, pode ser fragmentos de trombo, pacientes imobilizados muito tempo, que começa a formar coágulos na parede dos vasos sanguíneos. E daí, quando a gente vai movimentar ele, nem que seja para tomar um banho, esse coágulo se desprende e aí vai parar no pulmão e a pessoa não consegue respirar. Tá bom? Isso é embolia. E a embolia mata, tá? Embolia mata. Então, a gente tem que tomar cuidado com o equipo de soro para não entrar ar. Na hora que a gente for, antes de fazer a medicação, tem que preencher todo o equipo de soro. O catéterzinho também. A gente tem que tomar cuidado para não fazer administração de medicações oleosas na veia. Por isso, a gente tem que aspirar. Pessoas, a minha imagem, ela tá parada? É isso mesmo? Tá, professor. Poxa, eu tô aqui, é isso que eu falo, eu tô aqui gesticulando.
Achando que vocês estão vendo. Poxa vida, eu tô aqui gesticulando. Achando que vocês estão vendo, por isso que eu não tô desenhando. Ah, eu vou te contar. Mas vocês conseguiram entender o que que é embolia, né, pulmonar, né, pessoas? Embolia pulmonar é quando obstrui aí, e essa obstrução obstrui a circulação pulmonar, e essa obstrução ela advém de um ar no equipo, tá bom? Vem de. Deixa eu mostrar aqui. Ar no equipo. Então, ar no equipo de soro, né? Para quando a gente faz a administração de medicação. Então, tem que tirar todo o ar do equipo. Esse aqui é equipo de dieta, tá? Então, a gente tem que tirar ar do equipo. E medicações oleosas a gente tem que aspirar intramuscular, tá bom, pessoas? Bom, quais as principais causas da embolia pulmonar? Tá vendo? Já respondi a pergunta. Quais as principais causas de embolia pulmonar? E quais os cuidados que vocês têm que ter referente ao equipo de soro, o frasco de vaselina e as medicações oleosas? Número 14, Adriele, fala para mim. Esse eu não respondi, não. Daiana, Eu coloquei bolhas de ar, gotas de gordura e fragmentos de tumor e mobilidade no leito. isso, Aí, um cuidado, equipo de soro. Sempre ao utilizar, retirar todo o ar de dentro. isso aí, De vaselina. Prestar sempre atenção na administração, pois pode ser confundido com o de soro. E o mesmo é utilizado para amolecer fezes. Ampola oleosa não pode ser administrada na veia, ela é intravenosa. E a mobilidade do paciente, eu botei não massagear para não correr o risco dos trombos subir. isso aí, tá certinho. Isso aí. Número 15, vocês entenderam, né, pessoas? Olha só. O que que a enfermagem deverá ter quanto à mobilidade? O paciente que fica muito tempo acamado, ele acaba tendo os vasos sanguíneos coagulados, porque ele não se movimenta. Então, o vaso fica parado com sangue. Então, forma coágulo na parede do vaso. Isso é mobilidade. A gente tem que. Ele fica imóvel. E quanto a essa mobilidade, tomar cuidado com a mobilidade no leito, é que a gente só pode fazer massagens, movimentar com excesso o paciente que estiver utilizando medicações anticoagulantes, trombolíticas, tá? Porque senão a gente vai soltar aí um coágulo da perna dele. Quanto ao equipo de soro, quando vocês forem administrar uma medicação de soro ou por catéter, tem que preencher todo o equipo com o soro ou a solução que vocês estiverem usando, tá? Quanto ao frasco de vaselina, a gente tem que tomar muito cuidado porque normalmente o técnico pode vir a trocar vaselina por soro glicosado, aliás, por soro. Por quê? Porque o frasco de vaselina e o frasco de soro, eles se assemelham, só que a vaselina mata se colocar na veia do paciente e o soro não, entendeu? Outra questão é as ampolas oleosas, né? A gente não pode fazer ampola de medicação oleosa na veia. A gente só pode fazer ampola de medicação oleosa no glúteo. No glúteo que eu falo no intramuscular, nos músculos. E para fazer ampola oleosa nos músculos, a gente tem que aspirar antes, tá? Viu que não pegou nenhum vaso, aí a gente pode aplicar a medicação. Caso contrário, não posso fazer a medicação. Aí eu recolho todo o material, jogo no lixo e refaço tudo de novo. Algumas pessoas têm dúvida quanto à vitamina B12, porque a vitamina B12 ela acaba rosinha igual o sangue, aí a pessoa pergunta: "Ah, professora, mas como que eu vou saber se veio sangue?" Porque quando a gente puxa, a gente faz a aspiração, vem um arzinho dentro, um vácuo transparente. Então, se você aspirou e ficou transparente, né,
a agulhazinha ali, a partezinha colorida da agulha, é porque não pegou vaso sanguíneo, tá bom? Qual o tratamento e prevenção para a embolia pulmonar? Aliás, entenderam, né? Pessoas, eu tô com muita dificuldade aqui, eu não tô conseguindo mais ligar o meu aparelho celular. Talvez a gente vai ter que fazer nossas aulas sem eu aparecendo, porque eu não sei o que aconteceu com meu celular, eu não quero ligar. Então vamos lá, número 15. Qual o tratamento e prevenção para a embolia, Daisy? Professora, 15 a 16 eu não fiz. Eu achei que era só até a Thierres. 14 eu não vi. Então, Thierres, qual o tratamento e prevenção para a embolia pulmonar? Qual o tratamento? Calma aí, professora. O tratamento pode ser feito via medicamentos, como anticoagulantes e trombolíticos, usados para dissolver coágulos sanguíneos. Exemplos: Retaplace, Alterplace, heparina e... Varfarina, Varfarina. heparina. E a gente tem o Clexane também, tá? Isso. Agora, prevenção, professora, eu não fiz. A prevenção são anticoagulantes, que não deixam coagular o sangue, entendeu? Porque se formar coágulo em paciente acamado, porque o pior problema, pessoas, é assim, você receber um paciente do pronto-socorro que chegou com uma embolia, advindo de fora, é uma coisa. Agora, você provocar uma embolia dentro do hospital, aí é negligência da equipe, negligência do médico em si. Por quê? Porque se o paciente é acamado, ele sabe que o paciente corre o risco de dar embolia, então ele tem que dar um anticoagulante, né, um trombolítico para o paciente. Se o paciente, se isso aí tudo a equipe tem que observar, né? A prevenção seria também quanto ao equipo de soro, frasco de vaselina, entra tudo isso. Mas a prevenção que dentro do hospital o médico usa são anticoagulantes e trombolíticos, que normalmente é o Clexane que é utilizado, tá bom? Número 16, Adriele, como é feito o teste de escarro? Não fiz esse também, não. Daiana, Eu falei com as minhas palavras, hein, professor? aham, O teste é feito com um pote que é entregue ao paciente junto com um saquinho, onde ele deve tossir e jogar o escarro dentro do pote e não cuspir. Depois tampar e colocar dentro do saquinho, entregando à enfermeira responsável, que deve colocar em outro saco para evitar contaminação e encaminhar para o laboratório para análise. E a quantidade de coleta são coletadas 2 amostras, uma assim que for solicitada pelo médico e outra assim que acordar. isso aí, certinho. Entenderam, pessoas? O teste do escarro, ele é um teste que normalmente o médico vai querer avaliar que tipo de micro-organismo que está dentro do pulmão do paciente, tá? Esse teste, ele tem 2 amostras, uma feita na hora que o médico pede e uma feita na hora que o paciente acorda. Então, a gente dá o potinho, dá a sacolinha e pede para ele fazer a amostra da hora, na hora que a gente pediu. E a gente pede também para ele fazer a amostra na hora que ele acordar bem cedo, tá? Pede para ele não escovar o dente, só higienizar a boca, não cuspir no pote, mas sim escarrar no pote, jogar o escarro no pote, tá? É, E quando elas deverão ser feitas, é isso. Quando deverão ser feitas, vai ser uma na hora que o médico pediu e uma no outro dia de manhã, só lavando a boca. Pronto, pessoas.